Eu vou, assim que terminar, eu já coloquei a última aula, né, da semana passada, já coloquei, já está lá no ambiente virtual de vocês. Eles mudaram os lugares, não sei se vocês acharam lá na Liga Online, quando você entra nas fases do projeto, as aulas estão todas lá dentro. Não sei como é que é a visualização de vocês, porque a visualização de vocês é diferente da minha. Então, quando você entra lá no Saiba Mais do Projeto, lá na primeira parte está só o link da aula e tudo. Aí depois, quando você entra nas fases, as aulas de todas as semanas eu estou pondo lá, que eles falaram que é lá que tem que colocar. Inclusive os links do YouTube. Mas eu estou mandando também os links no grupo, que é para ficar mais fácil de vocês acessarem. Aí, com os links do YouTube, fica menos complicado, né? Porque às vezes para entrar na liga tem que ter um lugar específico. O YouTube, de qualquer lugar, você entra, até da televisão, né? Então, por isso que eu estou colocando as aulas lá no YouTube. A primeira parte da aula hoje, então, a gente vai falar sobre a lei mesmo, né? Sobre a PNRS. Não é uma aula de direito, né? Então, a minha intenção aqui não é que vocês decorem lei, nem nada disso, porque a gente não está num curso de direito, você não tem que saber isso tudo. Na verdade, o que eu quero é que vocês entendam o que a lei determina que seja feito, né? A lei vai falar de alguns prazos, de algumas multas, né? Eu tentei fazer de uma forma bem pouco tóxica, né? Porque o jeito do advogado explicar é um jeito muito, muito duro, né? Às vezes muito difícil de entender com palavrão. Então, eu tentei dar uma traduzida na lei, né? Tem alguns lugares que não é muito fácil fazer essa tradução, por isso que demora até para eu preparar para vocês, porque eu tive que ficar traduzindo aí para português, né? Do advocatez para o português, porque é difícil, né? Eles usam um palavrão, claro, eles têm que cercar de todos os lados. Então, a primeira parte da aula vai ser falando sobre a lei, e na segunda parte da aula eu vou falar com vocês sobre metodologia, nós vamos voltar a falar sobre o artigo científico, né, sobre como se faz um artigo. Hoje eu vou explicar para vocês o que são citações, o que são referências, o que são normas da BNT, né, toda essa parte acadêmica, né, que vocês têm que saber para fazer qualquer tipo de trabalho acadêmico. Daqui para frente, né, vocês vão ter que usar esse tipo de formatação, né? Eu sei que vocês têm aula com o Aguinaldo também pede, ele também é um catedrático, né? É um cara que tem aí doutorado e tudo, então ele também pede dentro das normas. Então, os professores vão começar a pedir para vocês trabalhos mais acadêmicos, com cara mais de trabalho de graduação. Então, como eu vi que vocês não têm no plano de ensino de vocês não têm essa disciplina de metodologia, e como metodologia é uma das minhas especialidades, eu resolvi que eu vou explicar para vocês como fazer, e aí, assim, claro que não vai dar tempo de eu explicar detalhadamente, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, porque a minha especialidade também é normas da BNT e trabalhos acadêmicos. Então, quando vocês precisarem, é só me chamar, vocês têm meu contato aí, fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu acho que não vai entrar mais ninguém. Se entrar, eu volto aqui para autorizar. Eu vou compartilhar lá com vocês a nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá. Então, nossa aula de hoje é a nossa 8ª aula, né? Já estamos aí com 2 meses de aula. E a gente vai falar... Eu vou começar falando sobre os tipos de resíduos sólidos, que a gente parou nesse assunto na aula passada. E a gente vai retomar esses tipos lá no final da aula, esses tipos vão voltar ao assunto, mas eu já vou explicar para vocês agora, de saída, quais são os tipos de resíduos sólidos, porque eles vão ser comentados durante a lei. Então, eu achei que, apesar da lei retomar isso no final da aula, ainda vou voltar a falar sobre esses tipos de resíduos, eu falei, vou começar com os tipos, que é para eles entenderem quais são, para quando a gente começar a falar da lei, vocês saberem do que a gente está falando, tá? Então, a gente tem alguns tipos de resíduos sólidos. O primeiro tipo que a gente tem é o tipo de resíduo que são sólidos urbanos, resíduos sólidos urbanos,
que eles são todos aqueles que a gente faz em casa, que a gente faz na cidade, né? Então, a gente tem os recicláveis, que são metal, aço, papel, plástico, vidro, e matéria orgânica, que é comida, que é uma série de outras coisas. Então, é aquele lixo que a gente acaba gerando até dentro da nossa própria casa, né? Então, eu pus aqui uma imagem falando um pouquinho do que é reciclável. Deixa eu pegar do apontador. Do que é reciclável, né? Então, o que a gente pode pegar dentro da casa da gente e saber que aquilo pode ser reutilizado e que aquilo pode ser coletado por uma dessas ONGs ou por essas estações de reciclagem, né? Esse pessoal que reciclar. Então, o que eu tenho na minha casa que eu vou pôr no lixo, que não é lixo? A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, né? A gente tem que ter muita consciência do que não é lixo. E grande parte daquilo que a gente põe no lixo não é lixo, que serve para alguém até ganhar o seu sustento, para alguém, para a gente não poluir o meio ambiente, para alguém também se sustentar com esse dinheiro, né? Esses catadores acabam vivendo em função de muita coisa que a gente acaba pondo no lixo que não é lixo. Então, o que a gente tem aí? Professor, desculpa interromper. Não, pode interromper. Esse incinerador aí que Santos está querendo fazer, não sei qual é o projeto deles, É uma loucura isso. justamente isso. Se fizer incineração, como é que o pessoal vai reciclar as coisas que eles pegam no lixo, né? Eu espero que isso não vá para frente, porque já tem muita gente aí dando contra, né? Já tem muita gente os ambientalistas, porque até porque a gente já conversou sobre isso, né? Quais são os malefícios da incineração, né? Tem que saber o que está incinerando. Você não pode simplesmente incinerar o lixo, né? Não é assim que funciona. A gente sabe, os ambientalistas estão aí de olho nisso, porque realmente é um problema, é um perigo, né? Eu espero que esse negócio não vá para frente. Seria um mega. Eles estavam planejando. Eu até salvei a notícia, que era para a gente ler a notícia e conversar sobre ela, e acabou me passando e eu acabei não vendo, mas até a aula que vem eu quero retomar esse assunto sobre esse incinerador aí de Santos, que é um assunto importante. Mas, gente, podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá, pessoal? É uma aula e a gente pode estar aqui para trocar e vocês podem me chamar e a gente conversar. É uma aula, assim, super informal, tá, pessoal? Bom, então, o que a gente tem em casa que pode ser reciclado, né? O papel é uma das coisas recicláveis e a gente acaba tendo muito papel em casa, principalmente quem estuda ou quem tem filho na idade escolar, né? Então, a gente acaba juntando, até mesmo, né, contas. Eu tenho uma gaveta cheia de conta velha, né? Então, outro dia eu estava vendo e falei assim, caramba, eu preciso dar fim nisso. Hoje é tudo informatizado, né? Dizem que a gente tem que guardar as contas dos últimos 5 anos, né? Mas eu nem sei se isso ainda é assim, porque acaba juntando um monte de papel que pode ser reciclado, que pode ir para o catador e ele pode acabar, vai ganhar centavos, mas no geral ele acaba ganhando aí um dinheiro razoável. Então, o que a gente pode dar para lixo reciclável? Todo tipo de papel, apara de papel, jornal, revista, caixa, papelão, os rascunho, xerox, a Tetra Pak, né, tá aí dentro da parte do papel, só que a Tetra Pak tem um problema, né? Ela tem aquela parte de dentro que ela é um alumínio. Existem cooperativas que separam o papel do alumínio e utilizam os dois. Existem pessoas que trabalham com essas embalagens Tetra Pak para fazer bolsas, para fazer carteiras. Tem até uma artesã aqui em Santos que faz essas bolsas com essas caixas de leite, caixa de leite condensado, essas caixinhas Tetra Pak. E aí a gente tem o metal, que são todas as. A parte de metal são partes que acabam tendo um pouco mais de valor, né? Então, latas de alumínio, principalmente as de alumínio, né? Latas de aço, óleo, sardinha, molho de tomate, ferragens, arames, canos, tudo isso é reciclável. Aí tem a parte plástica, que se divide em duas, né? Que é o plástico mole e o plástico duro, né? Você tem aquela parte do plástico duro que são as tampinhas. As tampinhas, geralmente,
tem catador que pega separado, porque até tem algumas escolas que fazem campanha para recolher tampinha de garrafa PET. Né? Então, porque a tampinha, como ela é de um plástico mais duro, ela é utilizada aí num outro processo de reciclagem. O plástico mole, ele acaba sendo baixo, tendo uma baixa reciclabilidade, ele não é tão legal, né? Principalmente copinho, garrafa de água. A gente já falou do perigo da garrafa de água, né? Que a garrafa de água deve ser utilizada, não deve ser reutilizada, você tomou a sua água, aquele plástico é lixo, porque ele acaba soltando poluentes, né? Em qualquer líquido que você venha colocar dentro dela depois, ele acaba soltando. Então, a garrafinha de plástico, se fosse um bom negócio reutilizar, a própria indústria fabricante pegaria de volta, né, gente? Como a indústria fabricante não pega de volta, então a gente sabe que é lixo, né? Porque a indústria não é boba, né? Tudo aquilo que faz com que eles ganhem dinheiro, eles pegam de volta, né? Então, a gente tem que cada vez menos utilizar. Eu, na outra faculdade que eu dou aula, eu sou a louca da garrafinha, né? Eu sempre que eu vejo alguém com uma garrafinha, eu falo, gente, não utiliza garrafinha, faz mal para a saúde. Gente, não utiliza copinho plástico. Oi. Tem aquele também, ao invés da tampinha, aqueles que não sei se ainda tem, que é tipo um alumínio que o pessoal juntava, colocava numa garrafa PET, trocar por cadeira de roda. Isso. Ainda tem, viu? Tem alguns lugares que ainda fazem esse tipo de campanha, daquela parte dura da latinha, né? Da cerveja, o que você puxa mesmo, né? Aquele anelzinho para a latinha do refrigerante, da cerveja. Então, aquelas argolinhas lá, elas valem mais dinheiro, porque elas têm uma quantidade maior de metal ali, um metal mais nobre, né? Um metal mais duro, um metal mais resistente. Então, ela vale um pouco mais de dinheiro. Então, por isso que as pessoas acabam recolhendo. O copo plástico, que eu estava falando antes, esse copo plástico ele só serve para poluir o meio ambiente. Ele é prejudicial para a saúde, em qualquer estado, estando ele novo, velho, esteja como for, ele é prejudicial à saúde, porque ele é um plástico muito... Quanto mais mole o plástico, gente, pior ele é para a nossa saúde. Né? Então, esses copinhos que são quase transparentes, de tão molinhos que eles são muito ruins. Aqueles copos de descartáveis que são duros, aqueles já não são, eles não... o que eles liberam é uma coisa chamada disruptor endócrino. Isso são partículas que o plástico mole acaba liberando dentro do líquido que você está consumindo. Essas partículas são cancerígenas, essas partículas provocam obesidade, essas partículas provocam uma série de mudanças no DNA das pessoas, tá? Então, são partículas, assim, bem, bem complicadas da gente acabar consumindo. Então, o copinho de plástico, principalmente esses de café, é um perigo, porque o plástico já é mole. Você põe um negócio quente dentro, acabou, solta tudo que o plástico tem de ruim, ele solta no teu café, você está tomando junto. Então, eu acabo fazendo esse tipo de campanha onde eu trabalho, onde eu vou, eu falo, gente, traz de casa aquelas canequinhas de ágata, aquelas canequinhas antigas, tem até uma aqui. Não tá aqui, tá ali. Aquelas canequinhas que usava antigamente, que é de ágata, que é uma canequinha de metal. Leva, deixa na gaveta, deixa dentro da bolsa, uma canequinha pequena, você lavou, enxugou, guardou, você não fica usando esses copos descartáveis que são prejudiciais para a saúde. Aí eles fizeram um gavetão lá onde a gente trabalha, aí o pessoal começou a levar as xicrinhas de casa, as canequinhas de casa, cada um pôs seu nome na sua canequinha, e aí eles puseram um gavetão na cozinha, lá na copa que a gente vai para tomar café, para todo mundo guardar suas canequinhas. Aí eu que fiquei no pé do pessoal, eu sou a ambientalista maluca. Então, a gente tem que evitar realmente utilizar esses plásticos para comida, evitar dar para as crianças, né, coisa em plástico. Oi. A empresa que eu trabalhei, a maioria das empresas no Porto estão fazendo isso, estão dando aquelas garrafinhas térmicas para você estar utilizando para evitar de gasto, ter gasto, né, com um negócio de copo, né? Aí a pessoa se responsabiliza pela sua garrafa. Exatamente, mas assim, eu acho que
a empresa está dando um negócio e ela está sendo consciente, ambientalmente consciente, porque ela está tirando do meio ambiente o que seria um lixo, que poderia estar lá poluindo, e cada um vai se responsabilizar pela sua garrafinha. É um troço bonitinho, é um troço legal, cada um tem sua garrafinha, tem aquelas de metal, tem aquelas de plástico duro, que aquelas de plástico duro não tem problema utilizar. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O plástico, o pior plástico é o mole. O plástico mole é a garrafa PET, né? A garrafa do refrigerante. Vocês acham que se essa garrafa ela fosse boa para ser reutilizada, a Coca-Cola não ia pegar tudo de volta? A Coca-Cola não é trouxa, né? Eles iam pegar tudo de volta e iam usar de novo, né? E aí tem gente que pega a garrafa PET, né? Serve lá o refrigerante, aquela garrafona de 2 litros, né? Aí aperta ela assim e tampa, que é para não perder o gás. Gente, isso é um perigo. Apertar o plástico. Conforme você aperta o plástico, a garrafa você tem que abrir e não apertar, porque quando você aperta, você quebra, você faz micro rachaduras por dentro e aí sim que solta toda a porcaria que o plástico tem na tua bebida. Então, não amassar enquanto você está utilizando a garrafa do refrigerante ou a garrafa de água, tenta ter um cuidado para que você não amasse, né? Para que você não libere as coisas ruins que tem no plástico para você não beber junto. Né? Então, por exemplo, plásticos de mamadeira, plásticos de coisas para criança, são plásticos duros, né? Antigamente só tinha mamadeira de vidro, né? Eu sou adepta a tudo de vidro. Eu gosto de vidro em tudo. Eu tenho jarra de vidro, copo de vidro, tenho as garrafas de vinho, tudo vira garrafa de água. Então, assim, porque eu gosto o vidro, ele é limpo. Né? O vidro, ele é limpo. Ele não polui, ele não solta nenhum tipo de conservante ou de disruptor endócrino, de nada, porque o vidro, ele é inclusive 100% reciclável. Ele não sobra nada. Quando você moe o vidro, você faz outro vidro, não sobra nada. Ele é 100% reciclável. Isso a Coca-Cola fez. A Coca-Cola pegou as garrafas de vidro todas de volta, porque quando a Coca-Cola fez 100 anos, eles fizeram uma experiência, aí eles voltaram a ter os retornáveis quando foi o aniversário de 100 anos da Coca-Cola. Evidentemente, porque dá lucro, né? Eles têm os vidros de volta, podem reutilizar. Inclusive, a logística reversa faz parte da lei da PNRS, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, os vidros, né, outro tipo de coisa reciclável, né, potes de vidro, copos, garrafas, embalagens de molho, frascos de vidro, são todos... a parte de vidro, ele é a parte mais limpa dos recicláveis, tá, gente? Porque ela é 100% reciclável. Então, o vidro... até o que a gente chama de reciclável nobre, né? Porque você pode reutilizar dentro da sua casa sem nenhum problema. Você botou lá um detergente dentro dele, botou ele de molho no detergente, ele não sobra nada, não fica nenhum resíduo dentro dele. Né? Então, ele é bem lavável, ele é bem interessante de ser utilizado. Inclusive, alguns potes tipo Tupperware, né? O Tupperware, inclusive, é um plástico muito bom. Né, o plástico do Tupperware verdadeiro, né? Agora tem muitos por aí que você botou no micro-ondas, ele vira um nada. Ou seja, quando ele derreter, gente, significa que eu estou comendo o plástico junto com a minha comida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O plástico do Tupperware, ele é um plástico mundialmente reconhecido. Ele é um plástico bom, ele é um plástico que não libera, tanto é que é um plástico que é caro e dura muitos anos. Eu tenho Tupperware aqui que é um da minha mãe. Né, que duram muitíssimos anos. Ele é um plástico caro exatamente por isso, porque ele é um plástico mais tratado. Então, o vidro ele acaba sendo aí o nobre dessas coisas todas. Outro tipo de resíduo sólido são os resíduos da construção civil, né? O Emerson sabe aí, ele deve estar cheio de resíduo de construção civil, que ele está fazendo reforma e construindo, então deve estar cheio de resíduo de construção civil aí na casa dele. São esses gerados de todo tipo de reparo, de demolição, coisas que a gente usa para preparar terreno, né, para preparar a obra. Então, é comum a gente ver esse tipo de caçamba, né, nos locais que tem alguma coisa sendo construída, porque esse lixo vai sendo colocado todo aí dentro. Ontem mesmo eu dei uma aula sobre
reuso de containers, né? Os containers estão sendo reutilizados para fazer casas, para fazer lojas, para fazer uma série de coisas, né? Uma aula bastante interessante que eu tenho pronta. E eu estava dizendo isso, né? Que quando você. Um dos grandes vilões de resíduos no ambiente urbano é o lixo gerado pela construção civil. O lixo da construção civil é muito grande, é uma proporção muito grande que se tem de lixo quando se constrói alguma coisa, quando se faz uma reforma, principalmente uma reforma que você tem que acabar quebrando coisas e jogando, né? Como essa foto está mostrando aí. Se você vai jogar madeira, pedra, tijolo, tudo junto, que acaba sendo esse rejeito aí gerado das construções. Quando você pega um container e reutiliza para fazer uma loja, então você está tendo o quê? Você está tendo uma construção que eles chamam de limpa, né? Uma construção limpa, que não gera resíduos, né? Ou gera muito pouco resíduo. Sem contar que um container ele tem aí uma vida útil de 100 anos, né? Ele pode durar até 100 anos, e a vida útil dele como meio de transporte, como equipamento de transporte, é de 10 a 15 anos. Então, sobra aí 90 anos de container que vai ficar jogado no meio ambiente, uma caixa de ferro jogada no meio ambiente, né? Então, a construção civil ficou de olho aí nessa coisa dos containers, então tem vários condomínios sendo feitos a partir de containers, tem pousadas que fazem os chalés a partir de containers, tem lojas, né? Como tem o Madeiro aqui em Santos. Oi. Aqui perto da minha casa tem uma transportadora de caminhão e tem várias casinhas, deve ser para os caminhoneiros. Sim. São tudo feitas de container. Isso, então. Inclusive, um dos projetos é esse, de você ter os containers para fazer alojamento. Então, tem uns até que são alugados, tem algumas empresas até que alugam. Então, por exemplo, você tem uma empresa de obra. Oi. A empresa Compa, acho que é Compaz, ela é responsável por esses negócios de aluguel de container. Isso. Justamente para isso. Então, inclusive, tem o aluguel que você faz você tem banheiros feitos de containers. Então, esses banheiros, eles são colocados em eventos. E o que é, né? Você pega um banheiro desse, você coloca em cima do caminhão e você leva para qualquer evento. Né? Você pode levar para canteiro de obra. Então, tem várias coisas aí que o pessoal está começando a fazer com os containers, bem legais. Agora tem até barzinho, lanchonete, que estão fazendo porta. Isso, lá, aqui em Santos tem a Madeiro, que é uma rede de restaurantes já grande, que eles têm essa loja container, que é uma loja feita dentro de um container. Gente, tem obras lindíssimas feitas com containers. Eu mostrei para meus alunos ontem da outra faculdade, eles ficaram babando, porque tem assim, na Holanda tem uma estação de trem feita de containers que é linda. Na Inglaterra tem uma casa-barco que fica no Rio Tâmisa, que pode ser alugado pelo Airbnb, é uma casa-barco flutuante feita a partir de 6 containers, que tem piscina, que tem tudo, é uma casa linda. Tem piscina que se pode fazer a partir de container, tem esses alojamentos, tem garagem, essas guaritas de policiais nas estradas estão sendo feitas de containers, porque se a guarita mudar de lugar, você bota em cima do caminhão e leva para outro lugar dentro na mesma estrada. Então, você não tem que ficar fazendo uma construção civil. Uma construção é para sempre, né? Você fez uma construção no local, ela vai ficar ali para sempre. À medida que você faz uma coisa a partir de um container, como uma guarita de guarda ou uma coisa assim, você bota em cima do caminhão e leva para qualquer lugar. Você faz um banheiro, você bota em cima do caminhão e leva para qualquer lugar. Então, estão surgindo coisas muito legais para diminuir esses resíduos sólidos da construção civil. Né? Isso é bem bacana isso. Eu fiz um artigo ano passado sobre isso, escrevi um artigo científico sobre isso que foi até premiado, porque é muito legal o que você pode tirar de lixo, né, do meio ambiente. Na Holanda eles tinham um problema que era urgente de ser resolvido. Eles tinham um grande número de estudantes vindo para morar, vindo de outros lugares, de outras cidades, de outros países, para morar na Holanda. E eles não tinham moradia para esses estudantes. Então, eles lançaram um tipo de um concurso, a prefeitura local lançou um tipo de um concurso, não sei se lá se chama prefeitura, mas deve ser algo do gênero, que era para quem trouxesse uma solução, né, rápida e barata para gerar moradias para estudantes,
teria lá uma premiação, uma coisa assim. Então, teve uma empresa que projetou um condomínio inteiro feito a partir de containers. Se vocês procurarem condomínio de container na Holanda, vocês vão ver. Gente, é lindo, é muito bacana. Inclusive, ele estava lá para funcionar até 2014 só, e ele foi prorrogado, porque o container dura 100 anos. Então, né, para que você vai tirar? Então, são coisas muito legais. Aqui no Brasil, em Porto Alegre, tem também um condomínio para estudantes feito com containers também. São kitnets, em cada container dá para fazer 2 kitnets, e é feito de containers. Então, são coisas baratas, né? São moradias baratas e rápidas, limpas de fazer, né? Você vai fazer um container, você tem um terreno, você bota um container de 40 pés dentro do seu terreno e começa a fazer a reforma dele, né? Claro, esses containers, eles são climatizados, né? A pessoa fala, morar num container deve ser muito quente no calor e muito frio no inverno. Eles são climatizados, eles são forrados, você não parece que você está morando dentro de um container, né? Eles são bem bacanas, são bem bonitos. Tem coisas, acho que em Jundiaí também, aqui em São Paulo, eles têm um condomínio de container, eles têm umas coisas bem bacanas feitas nessa área aí que são muito interessantes, muito inteligentes, né? E aí está ajudando o meio ambiente também, né? E sem contar que se você tiver um terreno para construir, né, uma casa, e você for construir do zero uma casa, é muito mais caro do que se você tiver um container, alguém que vai lá e reforma e faz uma casa container para você. E hoje tem casas lindas feitas a partir de container. Tem casas maravilhosas e que sai mais barato do que a alvenaria, que sai mais barato do que a construção civil. Então, aí tem umas coisas bem bacanas que eu posso até trazer para vocês aí, se a gente tiver um tempinho a mais, para vocês verem esses projetos que tem de container. Bom, aí esses rejeitos da construção civil, eles são classificados por classe, né? Classe A, B, C e D. Então, a classe A são todos os agregados minerais que são recicláveis, como os tijolos, cerâmicas, argamassa, telhas e pré-moldados de concreto. Os de classe B são os recicláveis de plásticos, metais, vidros, gesso e madeira. Os de classe C não são recicláveis, tá? Então, eles são a lixa, massa corrida, massa de vidro, sacos de cimento, apesar de que sacos de cimento existem já algumas produtoras, algumas mulheres fazendo capas de notebook a partir de sacos de cimento. Bem bacana isso daí. E a classe D, que são os resíduos perigosos e contaminados, né? Como solventes, as tintas, telhas de fibrocimento que contêm amianto. Então, essas coisas são a classe D, que são os resíduos perigosos. Hein, professora? Oi. Inclusive, não estão fazendo mais telha de amianto, né? Justamente por causa de doença, né? Exatamente, por causa da contaminação. Exatamente. Mas ainda existe muita, né? Ainda tem muita utilizada. Então, quando você vai fazer uma reforma, acaba sobrando, porque acaba tirando. Então, o que vai acontecer? Né? Isso não pode ir para o meio ambiente, isso tem que ter um destino correto, um destino aí menos agressivo possível, né? Bom, aí a gente tem outro que é os resíduos de logística reversa obrigatória. Gente, a PNRS prevê dentro dela a logística reversa obrigatória, uma logística reversa obrigatória que é de pilhas, baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, tanto de vapor de sólido como de mercúrio ou luz mista, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, entre outros que ainda estão sendo incluídos, tá, gente? Então, esses itens, eles são obrigatoriamente de logística reversa. O que é logística reversa? A logística reversa é devolver para o fabricante o seu problema. Quem foi que fabricou a bateria? Quem foi que fabricou a pilha? Quem foi que fabricou o pneu? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas pelo lixo que elas fizeram, né? Então, são coisas que eu não posso colocar no lixo, são coisas que não podem ir ao lixo, inclusive medicamentos, né? A gente já falou sobre isso em outra aula. E isso deve ser uma preocupação do fabricante, né? Então, por exemplo, o medicamento.
Eu tenho medicamento vencido na minha casa. O que eu faço? Eu levo na farmácia. A farmácia vai ter um coletor, naquele coletor você vai colocar o seu medicamento vencido, e aí o fabricante vai recolher e vai ver o que vai fazer com ele, se ele pode ser reutilizado, se ele não pode, se ele vai ter que ser incinerado, aí seja lá como for, é o fabricante que tem que dar um destino a isso, e o fabricante tem que saber como destinar, né? Então, a pilha, a bateria, são todas coisas que devem ser devolvidas ao fabricante. O fabricante é que tem que dar conta disso. Então, a logística reversa é isso. A logística direta é quando ele sai do fabricante para a sua casa. E a logística reversa é quando ela sai da sua casa de volta para o fabricante, né? Então, isso é um dos itens obrigatórios aí da PNRS. Né? Isso que eu ia perguntar para a senhora, professora, sobre logística reversa, já falou já. Logística reversa também é uma das matérias que eu dou aula na outra faculdade, inclusive essa aula de containers foi para logística reversa. E essa logística reversa, ela tem sido cada vez mais levada a sério, graças a Deus, né? E as empresas cada vez mais têm se preocupado, porque é lógico, né? A lei veio e a lei obrigou essas empresas, essas indústrias a darem continuidade aos seus produtos, né? Então, quem é que pode saber o que vai fazer com uma pilha, com uma bateria? O fabricante dela. Né? Quem é que vai saber o que posso fazer com o resto de óleo lubrificante e as embalagens? O fabricante, né? A lâmpada, o eletroeletrônico e principalmente os medicamentos, né? Os medicamentos, quem tem que saber é o fabricante, né? Então, isso está na lei, é o artigo 33 dessa lei que a gente está vendo hoje, que é a Lei 12.305 de 2010, que é a lei dos resíduos sólidos, tá? Outro tipo de resíduos são os resíduos industriais, que vão ser gerados nos processos das instalações industriais. Normalmente, a grande parte desses resíduos são perigosos, então, são resíduos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a indústria tem que ser muito bem assessorada para não jogar em qualquer lugar, para não deixar contaminar, né? Por exemplo, isso daí que a gente está vendo nessa foto é um despropósito, né? Tá na natureza, né? 2 galões que você tá vendo lá, tá lá o triângulo dizendo que ele é um produto perigoso, tá jogado lá na natureza aí para qualquer pessoa passar e pegar, sei lá se vai tocar, se pode respirar, se pode, né? Alguma coisa assim, não se sabe o que tem lá dentro. Então, esses resíduos, né? E sem contar que os tonéis estão todos vazados, né? Tá tudo melecado, né? Isso daí é contaminação aí a céu aberto. Então, essa preocupação é uma preocupação também da PNRS com esses resíduos industriais que são gerados, né, em qualquer processo aí de produção das instalações. Não só esses que a gente pega na mão como os tonéis, como essa fumaça, né? Que sai das chaminés das indústrias também é um resíduo industrial, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos de resíduos industriais que têm que ser coletados separadamente, né, para poder dar uma destinação correta a eles. Outro tipo de resíduos são os do transporte aéreo e aquaviário. E aí, quais são esses resíduos? São resíduos de várias coisas, né? Tanto os resíduos de ferragens, como os resíduos de cozinha, como resíduo de material de escritório, lâmpada, pilha, que vai entrar na outra categoria também. Então, esses resíduos do transporte aéreo, por exemplo, quando você faz uma viagem e tem aquele serviço de catering, né, que é o serviço de comida no transporte, você vai ter lá lixo orgânico que vai sobrar, você vai ter as embalagens que vão sobrar, isso tudo é resíduo sólido da parte do transporte aéreo, que também tem no transporte rodoviário e ferroviário, são 2 itens que também constam aí da lista, porque o que eles tiveram que fazer quando constituíram a lei? Eles tinham que abarcar todos os tipos de negócio, né? Então, eles colocaram também os transportes aéreo, aquaviário, rodoviário e ferroviário, e aí essas coisas que vão, todo o lixo que pode ser gerado a partir desse tipo de transporte, tá? Por exemplo, um transporte rodoviário, você viajou de ônibus, tudo que sobrou de uma viagem de ônibus, todo o lixo que está lá dentro é um resíduo que é de responsabilidade da empresa de ônibus.
Então, todo lixo que ficar dentro do ônibus, se tiver garrafinha plástica, se tiver copo de vidro, copo de plástico, seja lá o que for que tiver dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um navio, dentro de um trem, é tudo de responsabilidade da pessoa que está operando esse tipo de transporte, né? Do dono dessa transportadora, desse meio de transporte, né? Então, a lei determina que quem tem que cuidar desse lixo, quer dizer, a lei não faz nada mais do que dizer assim, cuide do seu lixo. Se cada um cuidar do seu lixo, vai dar tudo certo, né? Na minha casa eu não tenho que cuidar do meu lixo, eu não tenho que olhar o que eu estou fazendo, onde é que eu vou pôr meu lixo, o que eu vou fazer. Eu não vivo no meio do lixo, né? Eu estou aqui na minha mesa sentada, eu não vou jogar o lixo no chão. Eu tenho lata de lixo, eu tenho saco de lixo. Se eu cuido do lixo na minha casa, as empresas também têm que cuidar do seu lixo. As empresas também têm que dar o fim correto ao seu lixo. Outro tipo de resíduo, e um muito perigoso, são os resíduos do serviço de saúde, que são gerados em qualquer serviço, em qualquer tipo de saúde, também chamados de lixo hospitalar. Gente, esse lixo é um lixo de alta periculosidade, principalmente quando tem essas coisinhas aí, que são essas agulhinhas, né? Gás com sangue, agulha, qualquer tipo de coisa que pode ser contaminante, pode ser prejudicial e pode passar doença de uma pessoa para outra, né? Estão vendo uma mangueirinha ali com resto de sangue, né? Sangue pode estar contaminado com uma série de coisas. Professora, oi. Falando sobre lixo hospitalar, não sei se passou na tribuna ou foi em final de ano um coletor, agora eu não me lembro, se foi sobre a reportagem, as pessoas evitar de jogar seringa no lixo, que o coletor, acabou até se espetando e ele teve que ir para o hospital para tomar as providências. Então, esse lixo, inclusive se você vai tirar sangue num laboratório e tal, eles têm umas caixinhas amarelinhas, que você vê que as enfermeiras descartam as agulhinhas, descartam os catéteres, descartam tudo lá dentro daquela caixinha, porque aquela caixinha ela vai para um local especial, ela vai ser destinada a um local especial para que deem um fim a esse lixo adequado. Não me perguntem qual é esse fim adequado, não é o meu trabalho, né? Cada empresa tem que cuidar de dar o fim adequado ao seu lixo produzido. E o lixo hospitalar, ele é muito perigoso porque ele transmite AIDS, hepatite, né? Uma série de doenças que você pode pegar pelo sangue, pela agulha. Então, você pegou esse lixo, se furou, se essa agulha deu injeção numa pessoa que tem hepatite ou numa pessoa que tem AIDS, você corre o risco de pegar a doença, né? Então, é um lixo que tem que ser altamente cuidado, né? Aí a gente tem os resíduos sólidos que vêm a partir da mineração, né? Que são gerados em qualquer atividade de mineração. A gente sabe aí que tem ainda existe aí os locais que fazem mineração de pedras, de metais preciosos. Então, se tiver alguma mineradora, né? Tem aí a Samarco, que a Samarco a gente nem fala, né, dos resíduos que a Samarco acabou deixando aí na natureza, porque a Samarco fez um estrago lá, né? Então, todos esses resíduos também são de responsabilidade, são gerados e são de responsabilidade dessas mineradoras, né? Tanto é que se ocorre qualquer tipo de acidente, como o acidente da Samarco, a Samarco vai ter que se responsabilizar e dar indenização para todo mundo que foi prejudicado com o acidente, né? Como a gente já viu aí em outra aula. Aí a gente tem os sólidos, deixa eu ver se eu consigo falar esse nome, agrosilvopastoris, né, que são nada mais são do que todos os sólidos que são gerados da criação de animais e resíduos também da silvicultura. E aí, o que eu tenho nisso? O que eu tenho junto com isso, né? Tenho as embalagens de agrotóxicos, tenho as embalagens de fertilizantes, que tudo isso também tem que ter um destino correto. As embalagens de agrotóxicos e fertilizantes, essas pessoas que trabalham, né, com esse tipo de elemento, as indústrias fabricantes, por exemplo, você foi lá e comprou uma grande quantidade de fertilizantes e de agrotóxicos. A indústria foi lá, o representante foi lá e te vendeu aquilo, você comprou tudo aquilo lá para sua fazenda. Depois de uns 15 dias, 20 dias, eles passam de novo, pegando
todas as embalagens. Então, quem compra esse tipo de embalagem, o fazendeiro, né, o sitiante que compra esse produto, ele já é orientado que quando passar um determinado tempo, vai passar alguém retirando essas embalagens vazias, né? É de responsabilidade de quem fabricou. Então, isso também está sendo institucionalizado e a lei também já está de olho em cima se isso está feito, porque tinha gente usando aí embalagem de agrotóxico para jogar água nas plantas, né? Pegar um pouquinho de água e jogar nas plantas, gente, pelo amor de Deus, né? Então, você não pode reutilizar, né? Se eu não posso reutilizar a garrafa de água, o que dirá, né? Uma embalagem de agrotóxico ou de fertilizante, né? Aí que não pode mesmo, né? Bom, então, para quem que a PNRS foi feita, né? Quando se pensou em fazer uma lei que se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, pensou-se o quê? Para quem que em quem nós vamos aplicar esta lei, né? Quem é que vai ser responsabilizado? Então, é o que eu tenho para dizer, né? A Letícia nem está aí hoje, né? Mas a seguir você vai ver que você pode até estar se enquadrando em algum desses itens que eu vou mostrar a seguir. Você nem sabe que você está desrespeitando a PNRS. Então, você pode estar infringindo uma lei sem saber, né? Você conhece a PNRS, mas não sabe por onde começar a cumprir os regulamentos, né? Isso também para a indústria, isso se aplica muito para a empresa, né? Você acha que está contribuindo com a reciclagem sem se preocupar com o destino dos resíduos. Então, eu estou me preocupando com a reciclagem, eu separo todo o lixo da minha casa e aí eu boto num saco e boto na calçada. Gente, isso não é se preocupar com a reciclagem, eu simplesmente estou me livrando do problema, né? Me preocupar com a reciclagem é saber se na minha casa passa um coletor de lixo que pega esse lixo diferenciado, se no meu prédio onde eu moro, o zelador sabe que ele tem que pegar aquele saco de lixo e dar na mão de uma pessoa, de uma coleta seletiva, né? Então, isso sim é você se preocupar, né? Já está ajudando o meio ambiente e pode saber mais opções, continuar fazendo e influenciar pessoas a praticar o mesmo, né? Então, a gente pode já estar fazendo isso em casa e a gente agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar isso para frente, a gente tem que começar a conscientizar as pessoas. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho de chato, viu, gente? Porque muitas vezes eu sou chamada de chata quando eu começo com as minhas histórias de reciclar lixo, né? Cuidar do meio ambiente, não jogar o remédio no lixo, não jogar remédio na descarga, né? Eu começo, né? Garrafinha plástica, copinho de plástico, né? Eu sou a chata. Então, a gente sabe que o cara que acaba tentando passar para frente esse tipo de informação, esse tipo de formação, acaba sendo chato, porque é muito fácil, é muito mais fácil eu pegar um troço qualquer e jogar na lata do lixo e o lixeiro que se vire, né? Então, por exemplo, na minha casa, se quebra uma lâmpada, eu embalo essa lâmpada de tal maneira que o lixeiro não vai se machucar, que a pessoa que manuseia esse lixo não vai se machucar. Se quebrar um vidro, se quebrar um copinho, eu embalo tudo muito bem embalado e coloco um aviso do lado do saco, lixo com copo quebrado, né? Apesar de que o vidro, alguns lugares já estão só recolhendo o vidro, né? Seja ele inteiro ou quebrado. Então, até algumas... É que assim, em cidades menores é mais difícil. Em São Paulo você tem coletor para todo tipo de lixo, né? Em cidades grandes. Cidades menores já é menor o número de pessoas que trabalham com isso, então é um pouco mais complicado. Bom, a Política Nacional PNRS também é conhecida como Lei 12.305 de 2010, uma lei que tem aí 11 anos de vida, que muito ainda precisa ser feito, que muito ainda precisa ser olhado, né? Porque muita coisa ainda está ainda não está colocada em prática, né? E ela vai buscar regulamentar, né? Regular como que o país vai lidar com seus resíduos. E aí, em todos os setores, né? O resíduo que nos interessa nesse momento é o resíduo do setor portuário, que existe, inclusive, um relatório que eu estou com ele, que até a gente tem uma ex-aluna, eu e meu marido, que
trabalha com a parte de resíduos portuários, né? Então, ela me deu aí um relatório de 10 ou 12 páginas, que eu ainda vou trazer para trabalhar em aula com vocês, para a gente poder ver. Primeiro, estou apresentando as leis, para depois a gente começar a trabalhar com elas efetivamente, aí, o que estão fazendo de certo ou errado. Então, essa lei vai exigir uma transparência do setor público e privado no que diz respeito ao gerenciamento de lixo. Ou seja, o setor portuário tem lá os relatórios, a gente viu os relatórios. Né? Existem os relatórios do que o setor portuário está fazendo com esses resíduos, com esse rejeito. E assim existe em todos os setores vão ter que fazer os seus planos e vão ter que fazer os seus relatórios, né? É claro que isso não começa assim, né? Não começa muito rápido, a lei tem 10 anos, vamos dizer, ela ainda é jovem, ainda tem muito que ser feito, ainda tem muito que se regular, mas a ideia é que todo mundo acabe dando conta para um órgão competente do que está sendo feito com o seu lixo. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela está aí para tentar fazer uma regulação desses resíduos que a gente já viu, tem em todo lugar. Tem na minha casa, tem na sua casa, tem no hospital, tem na construção civil, tem no ônibus que eu tomo, tem no metrô, tem no trem, tem em todo lugar, né? Então, vocês viram que lá, no começo, quando a gente viu os tipos de resíduos, lá tá mostrando para a gente que a lei está tentando cercar todos os tipos de locais e pessoas aí nessa cadeia que podem gerar resíduos e aí ensinando o que tem que se fazer com esses resíduos, né? Então, a política tem como objetivo propor uma prática de hábitos sustentáveis, incentivando a reciclagem, o reaproveitamento dos resíduos sólidos e a destinação correta, né, aquilo que não serve mais, e também do fim dos lixões, que a gente já falou na última aula, da necessidade do fim dos lixões. A gente vai voltar a falar sobre isso hoje, de alguns prazos que foram revogados, aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas o que a política de resíduos sólidos quer? Ela quer simplesmente regulamentar o lixo. Né? O lixo foi, durante muitos anos, um grande problema. Né? Lixo se acumulando, juntando bicho, juntando doença, né? Juntando uma série de coisas, lixo descartado de forma errada, coisa que não era lixo indo para o lixo. Né? Então, o que a PNRS veio se preocupar, claro que depois de todo um estudo aí ambiental, ela veio depois daquela lei de crimes ambientais que a gente já estudou, né? Então, ela veio aí tentar, pelo menos, botar ordem no galinheiro, né? Como dizia a minha avó, para dizer, olha, é lixo, não é lixo? Vai para onde? Vai de que jeito? Vai no saco? Vai na caixa? Vai, né? Então, é isso que a política fala. E ela fala de uma coisa muito interessante que se chama responsabilidade compartilhada, né? O que seria essa responsabilidade compartilhada? Lá na seção 2 do artigo 30 da lei, eles falam o seguinte sobre a responsabilidade compartilhada. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos. Gente, olha o palavrão, né? Consoante é coisa de advogado mesmo, advocatez. Então, gente, o que é essa responsabilidade compartilhada? Todo mundo é responsável. Eu sou responsável porque eu comprei e o fabricante é responsável porque ele fabricou. Eu tenho a responsabilidade de pegar aquilo... Deixa lá, entrou alguém. Espera aí que eu já volto, gente. Eu vou só autorizar lá a entrada. Pronto. Então, eu sou responsável por ter comprado aquele produto, mas Epa. Me perdi aqui. Eu sou responsabilizada por ter comprado um produto, mas o fabricante ele é responsável por ter fabricado aquele produto.
Então, qual é a minha responsabilidade num descarte de bateria, por exemplo, ou no descarte de pilha? Eu fui lá, a Duracell foi lá e fabricou a pilha. Ela é responsável porque ela fabricou. Eu fui lá e comprei a pilha. Eu sou responsável porque eu comprei. Agora, como é que a Duracell vai saber que eu tenho na minha casa uma pilha que tem que ser devolvida para ela? Eu tenho que ter a responsabilidade compartilhada com a Duracell de ir lá e colocar essa pilha num local onde a Duracell possa retirar e saber o que vai fazer com ela. Então, isso é responsabilidade compartilhada. Né? O fabricante ele tem sim que dar fim no seu lixo, mas ele não pode dar fim no seu lixo se ele não souber que esse lixo existe. Então, a responsabilidade do consumidor, do importador, do distribuidor, do comerciante, né? E de todo mundo que está nessa cadeia aí, é uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo tem a sua porcentagem de responsabilidade. E isso é o que a lei determina, o que a lei fala. Então, porque senão fica uma coisa assim, ó. Aquela empresa lá fabricou pilha, a responsabilidade é dela. Mas como é que essa empresa vai saber que existe pilha lá dentro da Avianca, ou lá dentro da Gol, né? Ou da TAM, ou de qualquer uma dessas empresas aéreas? Né? É claro que vai supor que exista, mas a responsabilidade é dessas empresas aéreas devolverem, né? Fazerem de forma que essa pilha retorne ao fabricante. Então, isso é responsabilidade compartilhada, tá, gente? Bom, e aí tem algumas coisas que a gente tem que saber sobre a PNRS. No ano de 2019, a população brasileira cresceu 0,79% ao ano anterior, passando da marca de 210 milhões de brasileiros. Gente, é gente pra caramba. Esse é o número de 2019, tá? O aumento populacional, é claro que a gente já falou sobre isso também, o aumento populacional causa o quê? O aumento do lixo, o aumento da geração de resíduos, o aumento de tudo isso, né? Então, a grande quantidade desses resíduos produzidos é por cidadãos e empresas públicas e privadas. Então, todo mundo produz lixo. Não existe uma criatura nesse mundo que diga eu não produzo lixo nenhum. Não tem como, né? Pelo menos xixi e cocô você faz, né? Então, assim, não tem como dizer que ninguém produz lixo nenhum. Todo mundo produz lixo. E aí a responsabilidade é de cada um, né? Então, a maioria dos descartes dos resíduos não é realizada de forma correta. A gente já viu isso também. Né? E aí gera grandes problemas ambientais, grandes problemas para a saúde, contaminação do solo, a gente já viu isso também com os lixões, né? Contaminação da atmosfera, a gente já viu isso com a incineração de lixo. Então, tudo isso acaba sendo uma preocupação e foi por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos chegou, né, para ter o intuito de reduzir o impacto que esses resíduos sólidos fazem no meio ambiente. Então, em 2010, alguém parou e pensou, não, a gente tem que fazer uma lei, a gente tem que fazer alguma coisa para dar um break nesse lixo. Ela é considerada uma das leis mais avançadas do mundo, tá, gente? Ela é considerada uma das leis mais modernas e mais preocupadas com o meio ambiente do mundo. A gente sabe que ela tem aí um monte de problemas e a gente sabe que ela tem aí uma série de dificuldades de ser colocada em prática, mas ela é considerada uma das maiores. Então, foi batido aí o martelo em 2010 e aí se instituiu essa lei que ora é seguida, ora não é seguida. A gente sabe que tem algumas dificuldades aí que a gente tem que superar. Então, essa lei, que é a Lei 12.305 de 2010, ela foi regulamentada a partir de um decreto, que é o 7.404, também de 2010, que vai propor uma prática de consumo sustentável. A gente já falou algumas coisas aí de consumo sustentável nas aulas anteriores, a gente já falou de algumas coisas que a gente precisa mudar como comportamento, né? Então, a principal coisa com a qual a lei vai se preocupar é com a forma que o país lida com o seu lixo, né? E como que as empresas lidam e como que isso é cobrado delas. Né? Como que existe alguém que cobre das empresas o que ela está fazendo com o lixo? Né? Existe alguém que vai lá e multa e fala, olha, você precisa ver aí o lixo que você está jogando na água, você precisa ver aí o lixo que você está jogando no ar, né? Então, a preocupação
dessa lei foi nesse sentido, de ver se alguém estava de olho, né, no que as indústrias, a gente sabe que corre muito dinheiro nessas coisas, a gente sabe que tem muita propina, tudo isso é muito complicado, né? E não é só no Brasil, tá, gente? Em qualquer lugar que tenha um ser humano e uma nota de $100, alguém vai estar oferecendo uma propina para alguém, né? Então, é muito complicado a gente falar que não tem propina, talvez na Suécia, né? Mas é meio difícil, né? Há uns anos até em Londres foi aberto aí um negócio por causa de propina, por causa de coisas erradas feitas aí na política. Então, a PNRS foi um marco muito importante para a política ambiental. A política ambiental é uma política relativamente recente, jovenzinha, né? Então, é uma política que não havia preocupação com o meio ambiente. Antes dos anos 80 não tinha nada, ninguém se preocupava se ia jogar lixo na rua, se não ia, né? O que ia acontecer. Então, essa política ambiental veio incentivar o descarte dos resíduos de forma correta e compartilhada, e isso é importante que vocês gravem, gente. A PNRS determina que o descarte e a forma correta tem que ser compartilhada, né? Eu sou responsável, o fabricante é responsável, mas eu também sou, né? Então, além da reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, é importante que tudo que a gente consiga reutilizar ou reciclar, que a gente coloque aí em locais adequados. E a gente tem esses locais adequados hoje, tem vários lugares que a gente vê essas cores em latas, né? Latas de lixo com essas cores, então escolas, universidades, hospitais, né? Tem vários lugares que tem essas latas de lixo, lanchonetes, restaurantes, para que você possa já ajudar quem está fazendo a coleta do lixo, já separando esse lixo antecipadamente, porque é muito desagradável, né? Você ter que ter alguém que derrube um saco de lixo no chão e fique separando, isso é plástico, isso é papel, isso é metal, isso é vidro, né? Ficar o dia inteiro mexendo em lixo. Então, temos que instruir as pessoas para que, se tiver uma forma de separar o lixo, que já separe antes, para que não tenha alguém que tenha que fazer isso, né? Para que não tenha alguém que tenha que ficar manuseando esse lixo, né? Então, aí a gente volta a falar daqueles resíduos que eu já falei no início da aula, então eu vou passar mais rapidamente, né? Então, a gente tem os tipos de resíduos que são os domiciliares, os industriais, os de saneamento público, os da saúde, os da construção civil e aqueles que são tóxicos, né? Para isso, a gente tem aí as nossas super latas de lixo, né? Em alguns lugares você encontra, em alguns condomínios também, né? Você encontra já essas latas coloridas, algumas delas está escrito, cada cor para destinar um tipo de lixo, mas muitas delas já vem escrito, né? O que você tem que jogar dentro delas. Bom, os únicos tipos que a lei não vai abranger, que essa PNRS não vai abranger, são os radioativos, porque o lixo radioativo, olha que beleza, né? Quanto tonel radioativo jogado na natureza, né? Mas existe lá uma legislação própria que regulamente esse lixo radioativo. Eles têm uma outra política, um outro tipo de descarte, um outro tipo de coleta, né? Então, o lixo radioativo é uma outra legislação. Então, ela não vai abarcar esse lixo radioativo. Então, todo resíduo que a gente puder processar de maneira correta antes do destino final, as empresas vão ter que ser responsabilizadas e vão ter, sim, que fazer isso para evitar que esse descarte seja feito de forma incorreta, e a gente está batendo nessa tecla aí há algumas aulas, né? Então, as palavras de ordem que a PNRS lança são reutilização e reciclagem. É o principal, porque se a gente conseguir reutilizar e reciclar, a gente vai ter uma geração muito menor de lixo. A gente viu em alguma das aulas passadas aí que apenas 5% daquilo que a gente joga no lixo é lixo de verdade, né? Tem muita coisa que pode ser reutilizada, tem muita coisa que pode ser colocada aí para que não vire lixo. Então, as organizações, as empresas devem se atentar para uma ordem de prioridade no gerenciamento dos resíduos sólidos. Existe uma ordem de prioridade para elas, né? Então, qual é essa ordem de prioridade? Então, na geração de resíduos, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em não gerar. Se eu posso não gerar um resíduo, então eu não vou gerar.
A segunda é reduzir, né, a geração do resíduo à medida do que eu posso reduzir. A terceira é reutilizar. Então, eu fiz um resíduo, não consegui não gerar o resíduo, não consegui reduzir muito, mas o que eu posso fazer? Eu posso reutilizar? Ou eu posso reciclar? Ou eu posso tratar? Né? Então, essas 3 coisas são importantes: reutilizar, reciclar e tratar. E aí, se preocupar com a destinação final, né? Então, priorizar a não geração, desenvolver meios para redução, para reutilização, para reciclagem, para o tratamento, e aí fazer uma disposição final ambientalmente adequada, né? E aí cada tipo de resíduo, cada tipo de indústria, cada tipo de coisa que a gente já viu no começo da aula, vai ter a sua forma, né, de ser descartado, de ser depositado ambientalmente. E aí a lei tem 15 objetivos. Gente, esses objetivos é para que vocês conheçam os objetivos. Ninguém tem que decorar nada, tá, pessoal? Então, eu vou ler os objetivos da lei, porque é lei, né? Então, a gente sabe que eles têm uma linguagem um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar entender aí os 15 objetivos da PNRS. Ela tem 15 objetivos bem claros, né? O primeiro deles é a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, que a gente já falou no slide anterior, né? Bem como a disposição final e ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, esse é o primeiro dos objetivos da lei, né? Depois proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Por quê? Porque eu tenho que proteger as pessoas, né? De qualquer tipo de contaminante, de qualquer tipo de coisa que possa vir a prejudicar a saúde das pessoas e também para que possa vir a prejudicar o meio ambiente. Então, é uma das preocupações aí, né, dentro da lei da PNRS. São os 2 primeiros objetivos. Depois, ela tem estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. A gente já falou de consumo responsável, a gente já falou de consumo consciente, né? Então, a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente está consumindo, né? Eu estou consumindo uma coisa que é ambientalmente aceitável, né? Eu estou consumindo uma coisa de uma forma consciente, eu estou consumindo uma coisa, né, de jeito que eu estou me preocupando com o meio ambiente. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais. O que é uma tecnologia limpa, gente? É uma tecnologia que não gera, por exemplo, a energia eólica, né, que vem a partir do vento, né, é uma geração de energia limpa. Né? Essas placas de luz solar, né, que você coloca para captar a luz solar e fazer energia elétrica, é uma energia limpa. Então, toda professora, Oi. Falar nisso em placa, essas placas estão em alta, viu? Muito. É muito em alta, porque ela é muito econômica, né? Eu não sei quanto custa para a implantação, né? Quanto que elas custam para você colocar, mas a economia que elas geram no decorrer aí da utilização é uma economia muito alta, porque a energia vem do sol, né? A energia vem do sol. É como quando você viaja para fora do país, eu tive uma oportunidade na vida de viajar para a Europa, e eu vi muito dessas energia feita com pás eólicas, com energia eólica. São vários desses, assim, tem assim campos inteiros cheios desses enfileirados. Gente, energia feita a partir do vento. É o vento produzindo energia elétrica. Né? Então, o que é mais limpo do que isso, né? Essas placas solares aí que você coloca no telhado das casas para captar, né? Ele fica o dia inteiro captando essa luz solar e ela vai aquecer chuveiro, aquecer água, gerar energia para uma série de coisas, né? Vai para um gerador. É muito bacana, né? São coisas muito, muito legais, né? A gente vai falar um pouco mais sobre energia limpa. A gente vai até, inclusive, eu vou propor uma pesquisa para vocês de energia limpa. Vamos se preparem aí. Sem pensar no custo-benefício também, né? Com certeza. Né? Por quê? Porque você vai ter um dinheiro para implantar, mas você vai ter um retorno disso. Né? Você vai ter um retorno financeiro disso. Né? Sem contar que você vai ajudar o meio ambiente, né? Porque se a gente ficar contando com a água sempre para
tá? Tem que chover, porque senão vai faltar luz, né? Tem que aumentar os reservatórios de água. Gente, a água um dia vai acabar, né? A gente tem que achar outras formas de fazer energia, inclusive para utilizar menos água, né? Para economizar água para outros tipos de necessidades, né? Então, é um dos objetivos muito importantes aí, essa geração de energia limpa. E aí ele fala sobre a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Então, tem que ter uma legislação, a legislação tem que ficar atenta, né, para a periculosidade dos resíduos e tentar fazer com que as empresas que usam esses resíduos perigosos, esses produtos perigosos, diminua, né, a utilização deles. A gente falou agora há pouco, o Emerson falou alguma coisa sobre as telhas de amianto, né? Então, tirar isso, né? É perigoso? Vamos tirar. Vamos tentar substituir por outra coisa, né? Então, a política ela vem também para isso. Um incentivo à indústria da reciclagem. Olha só, gente, fazer aí uma indústria de reciclagem, uma indústria que pense na reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. A Nespresso, essa empresa de café, das cápsulas da Nespresso, a Nespresso tem uma logística reversa, é muito interessante. Abriu, inclusive, um quiosque da Nespresso aqui em Santos, no Shopping Praia Mar. E eles, como as cápsulas deles são de alumínio, são cápsulas que valem dinheiro, tá? Então, eles pedem, eles dão umas sacolas para você. Se você vai comprar, eu tenho uma cafeteira Nespresso, se você vai comprar um café da Nespresso, eles te dão lá na loja da Nespresso em São Paulo, tem lojas enormes da Nespresso. Aqui eles abriram esse quiosque como para tentar ver se funciona e tal. Tá lá no Shopping Praia Mar, tá na ponta da praia, no piso térreo. Aí você compra lá a cápsulazinha, eles te orientam e falam, olha, quando você usar a sua cápsula, você vai guardando as cápsulas nessa sacola, depois você traz de volta para a gente e a gente leva isso para o fabricante. Isso é genial, gente, é a logística reversa das cápsulas de café. A cápsula de café hoje é uma preocupação. Então, por exemplo, a Nespresso, por ter essas cápsulas de alumínio, elas são recicláveis, elas voltam e viram dinheiro para a própria Nespresso, né? Já as da Dolce Gusto, que é a outra marca, são cápsulas de plástico. Essas vão para o lixo e não voltam, não tem retorno, ninguém quer, não há o que se possa fazer e acaba sendo um lixo muito grande. Então, alguns países já estão regulamentando esse negócio das cápsulas de café, para que não se utilize mais cápsulas que não sejam recicláveis. O café que tem dentro, o pó que fica dentro, ele acaba sendo utilizado para fazer adubo, para fazer uma série de coisas. Dá para você reutilizar o pó de café dentro da sua própria casa. Tem várias receitas que você pode usar aí. Se você pesquisar, tem várias receitas para você fazer com o pó de café já coado, né? Ele vira adubo rapidamente, tem uma série de coisas que você pode fazer. E aí, claro, que se você devolve a cápsula lá para o fabricante, você devolve ela com aquele café dentro e eles é que vão ver o que vão fazer com isso. Vão fazer algum tipo de parceria, se vão passar para frente. Enfim, aí a gente volta a falar das latas de lixo, né? Porque esse incentivo à reciclagem, à reutilização, ele tem que vir lá desde a base, né, desde do lixo caseiro até o lixo industrial, né? Então, a gente tem que ter uma forma de disseminar essa separação do lixo e incentivar as pessoas a separarem o lixo e incentivar as pessoas a não jogar tudo que tiver na sua casa na lata do lixo, porque nem tudo é lixo. Aí, um outro objetivo é a gestão integrada de resíduos sólidos, a articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos. Então, aí muita gente fala que não dá para implantar o que a legislação fala porque não tem dinheiro investindo nessas políticas, né? Então, a política do lixo ela é uma política relativamente nova e tem que ter aí, não tem o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, tem que ter o dinheiro do lixo. Só que o dinheiro do lixo acaba virando o quê? Acaba virando caixa 2 de muito governante, né? Então, é preciso que, além de você ter uma lei que determine, né, você tem que ter alguém que inspecione, né, para ver se esse dinheiro está sendo utilizado corretamente. Os lixões ainda não sumiram porque as prefeituras alegam não ter dinheiro para fazer aterros sanitários.
né? Então, ainda tem muito lixão por causa disso, porque as prefeituras falam, mas eu não tenho dinheiro. Ficou na responsabilidade das prefeituras, e a prefeitura fala, eu não tenho dinheiro para fazer aterro sanitário. Né? Aí o governo fala, mas eu te dei o dinheiro. Mas e o dinheiro foi para onde? Então, é um saco sem fundo, a gente sabe disso, né? Então, também tem que ter uma capacitação técnica e continuada na área dos resíduos. É isso que eu estou falando para vocês. Não adianta simplesmente falar, tem que fazer e não capacitar pessoas, né? E não ensinar as pessoas como que a gente vai fazer isso, né? Isso tem que ser feito uma capacitação, né? Então, aí um campo cheio de pás eólicas aí, de energia eólica, sendo captada energia a partir do vento, né? Isso é no muito Nordeste tem muito isso aí, né, professora? A energia eólica. Nordeste tem, inclusive porque lá tem muita brisa, tem muito vento, né? Então tem vários campos no Nordeste do Brasil com esses coletores aí de energia eólica, energia a partir do vento. É bem legal, são bonitos também. Eu acho bonito, eu acho bem futurista, acho legal. Aí tem uma outra que fala de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana. Gente, é preciso que a limpeza urbana seja também verificada, né? Então, da limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir a sua sustentabilidade operacional e financeira. Então, eu boto lá um coletor de lixo, eu boto uma pessoa na limpeza urbana, essa pessoa também tem que ser treinada, essa pessoa também tem que ter o objetivo de saber como vai ser feito o manejo daquilo, né? Que tipo de lixo que ela está coletando, como que está sendo feita a coleta do lixo urbano, né? Então, é muito importante que isso também seja regularizado aí pela PNRS. Prioridade nas aquisições e contratações. E aí entra a parte mais difícil, né? Que é fazer com que o governo consuma produtos reciclados e recicláveis sem levar dinheiro por trás disso, né? A gente sabe muito bem que é muito complicado qualquer tipo de aquisição governamental, né? Apesar de ter licitação, de ter uma série de coisas, é muito complicado, né? Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, o governo é o primeiro que tem que entrar com a ação, né, de só contratar produtos e bens de serviço que considere sustentável. Né? Então, tem que ser aí uma responsabilidade governamental, né? Aí vários tipos de lixo aí que são recicláveis, né? Então, uma repartição do governo, qualquer coisa tem que fazer um tipo de aquisição. Então, vamos ver, essa aquisição que está sendo feita, o produto que está sendo adquirido, ele é reciclável, ele é sustentável, eu tenho como fazer, eu tenho como dar retorno para ele, né? Então, isso tudo tem que ser uma preocupação, primeiramente, governamental, tá? Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Gente, integração dos catadores é fazer com que esses catadores continuem tendo o que catar de uma forma segura, né? Fazendo com que gerando trabalho para eles. Então, que forma que eu posso fazer que isso aconteça, né? Eu tenho que estimular essa coleta de lixo, né? Eu tenho que estimular, né? Eu até coloquei essa foto, né? Coleta seletiva sem catador é lixo. Por quê? Porque se você não tem o catador que vai separar o lixo e vai mandar para o lugar correto, vai acabar indo para o lixo, vai indo para o lixo de qualquer jeito, né? Então, esse incentivo ao catador do lixo reciclado, do lixo que vá para uma usina ou para um local ou para uma estação de reciclagem de lixo é importante, né? Então, essa integração desses catadores de materiais é importante. Então, ter essas pessoas que fazem essa coleta seletiva é importante. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético, tá? Então, aí a gente está falando de novo de energia limpa, a gente está falando de novo da preocupação que se tem que ter aí no desenvolvimento desses sistemas de gestão ambiental. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável, né?
Consumo sustentável, a gente já falou sobre consumo sustentável na aula passada, né? A gente já viu o que é. Aí a gente volta a falar da responsabilidade compartilhada, que é um dos instrumentos importantes da PNRS, tá? Que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de todos os produtos. Então, esse instrumento, na lei, vai dizer respeito à divisão das responsabilidades entre todos os participantes do ciclo de vida de produtos, como eu já expliquei para vocês. Eu sou responsável, o fulano é responsável porque fabricou, eu sou responsável porque eu comprei, e eu sou responsável também para mandar isso daí para um local correto. Então, todo mundo é responsável pela reciclagem, pela reutilização. Então, todo mundo tem que dividir essa responsabilidade entre todos. Então, já que a produção desses resíduos não é algo atribuído apenas a uma pessoa, uma empresa, mas sim é uma responsabilidade comum a todos, né? Todo mundo vai ser responsabilizado. Dessa forma, comerciantes, fabricantes, distribuidores, o Estado, o cidadão é responsável pela redução do volume de lixo gerado. Gente, eu sou responsável pelo lixo que eu faço na minha casa. Eu sou responsável se eu como todo dia no McDonald's, se eu compro lá no iFood todo dia no McDonald's, e todo dia tem quilos de caixinhas de McDonald's, quilos de coisas que vão para o lixo. Eu sou responsável pela geração desse lixo. E eu sou responsável pela diminuição também desse lixo. Eu tenho que começar a pensar de uma maneira que aquilo que eu consumo não vá agredir de uma forma... É claro que eu não vou falar para vocês, olha, nunca mais peçam comida pronta, nunca mais peçam fast food, nunca mais peçam pizza, porque tem a caixa da pizza. Não é isso, né? Mas a gente tem que começar a se preocupar com esse lixo que vem junto com a nossa comida. A nossa comida vem cheia de lixo junto. E esse lixo, ele não tem logística reversa. Ninguém vai pegar de volta a bandejinha de isopor. Eu, por exemplo, não compro mais nada que vem em bandejinha de isopor. Na Alemanha, o isopor já está proibido. Não pode mais colocar nada em isopor. Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso. E aí, um dos pontos que eu mais gosto da PNRS, porque é uma área que eu gosto de atuar, é o ponto da logística reversa, que vai ser obrigatório, que já está sendo obrigatório, porém, como a PNRS está sendo implantada aí aos trancos e aos barrancos, então, a logística reversa vai ser responsável, pela viabilização da coleta dos resíduos sólidos para as empresas, Então, hoje a Votorantim está comprando pneu, por exemplo, para fazer o coque, para fazer asfalto, para fazer cimento. Então, a Votorantim está comprando pneu velho, pneu usado, porque eles descobriram que o pneu pode substituir o coque de petróleo para fazer o cimento. Então, não simplesmente a empresa que gerou o lixo, mas outras empresas que podem reutilizar o lixo do outro, como exemplo da Votorantim, que pode reutilizar o lixo de outra empresa. Ela pode pegar o lixo lá dos pneus e virar para ela, vai virar uma matéria-prima. Professora. Oi. A bateria mesmo, quando eu fui comprar, um cara falou assim, você tá com a outra bateria aí? Aí eu falei, tô, a base de troca, né? Falei, Aí ele pegou a outra, comprei a nova. Exatamente. Isso é logística reversa. Essa bateria vale dinheiro para ele. É por isso que ele falou para você se você tinha outra bateria, a bateria velha. Porque ela vale dinheiro para ele. E, na verdade, gente, o ser humano só faz alguma coisa se tiver dinheiro envolvido, Ele não faz nada pelo bem da humanidade se não tiver o dinheiro envolvido. Então, é claro que sempre alguém está ganhando algum dinheiro em algum lugar. E eu vou ter algum tipo de vantagem, Você levou a sua bateria velha para comprar uma bateria nova, você teve um desconto na sua bateria nova. Se não houver esse tipo de vantagem, fica muito difícil fazer as pessoas, Infelizmente, vivemos num mundo capitalista e fica muito difícil fazer as pessoas cumprirem uma coisa simplesmente por achar que é o certo, Então, eu vou devolver a bateria lá para o cara porque é o certo, porque é o legal a ser feito. Não, eu vou devolver a bateria para o cara porque ele vai me dar um desconto de 20% na compra de uma nova, Então, infelizmente, mais de uma forma ou de outra, isso está sendo feito, Então, a logística reversa, aí tem de várias coisas. Então, eu coloquei aqui... Vou pegar um ponteiro. Eu coloquei aqui, todas as coisas que a gente pode fazer logística reversa: eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, óleos lubrificantes, resíduos em embalagens, pneus, agrotóxicos, resíduos em embalagens,
essas coisas todas podem ser feitas, a logística reversa dessas coisas. Eletroeletrônico é o que mais se faz, né? O que é mais comum a gente ouvir falar. E a PNRS ainda vai propor a redução dos lixos gerados, criando metas para a eliminação dos lixões. A gente já falou da eliminação dos lixões, né? Que é uma coisa que é uma preocupação, o lixão a céu aberto, que acaba levando aí a uma série de doenças, contaminações, né? Então, existe aí um plano de gerenciamento também desses lixões. Então, aí as empresas podem se adequar a essa lei de que maneira? Então, de acordo com a lei, né, de acordo com a política, né, as empresas que geram, tratam e transportam os resíduos são obrigadas a elaborar um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí é que entra o plano que eu falei para vocês, que o Porto tem. Né? O Porto tem lá o plano deles de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu estou com o plano. Na próxima hora eu quero ver se eu consigo preparar uma aula para vocês em cima do plano de gerenciamento de resíduo sólido do Porto, que é bem interessante. A elaboração do plano vai ser obrigatória para as empresas geradoras e tratadoras de resíduos nos seguintes segmentos. Né? A gente já falou desses resíduos. Resíduos industriais, resíduos hospitalares, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos da construção civil, obrigatório, gente. Todos esses resíduos vão ter que ter plano de gerenciamento. Resíduos de serviços de transporte, de empresas de transporte originários de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e terminais alfandegários. Resíduos das atividades agropecuárias, que é aquele nome difícil que eu li lá para vocês, empresas frigoríficas, matadouros, açougues, indústria de processamento de produtos agrícolas. E, além disso, a Política Nacional do Resíduo Sólido deve conter obrigatoriamente alguns pontos que eu vou falar a seguir para vocês. A descrição do empreendimento. Então, o cara vai ter que declarar qual é a razão social, o número total de funcionários, qual é o nome do fantasia dele, qual é o endereço, outros documentos. Vai ter que ter um diagnóstico dos resíduos que ele gera, né? A origem, o volume, a caracterização dos resíduos. Então, eu gero lá o resíduo X, Y, Z, com qual quantidade, né? Como ele é gerado e o que eu faço com ele. Vai ter que ser detalhado os dados dos responsáveis de cada etapa do gerenciamento do resíduo sólido. É o Zé, é o Mané, é o João, quem é o responsável por aquele resíduo especificamente? Vai ter que estar no plano isso. Definição dos procedimentos que vão ser realizados no gerenciamento. Então, tá, o Zé está lá fazendo negócio, ele foi responsabilizado, mas como isso vai ser feito? Como vai ser gerenciado? Para onde vai esse resíduo? Como é que eu vou fazer com ele? Então, o Zé vai responder por isso, porque ele é o responsável por esse setor. Ações preventivas e corretivas para minimização de danos causados ao meio ambiente. Então, aí entra a lei dos crimes ambientais, junto, né, com a PNRS, para que se faça essa correção e a minimização dos danos que vão ser causados ao meio ambiente. Então, eu não posso simplesmente me desfazer de um lixo, né, que a minha empresa está gerando, né, um resíduo sólido que a minha empresa está gerando, poluindo o meio ambiente. Eu não posso pegar o meu lixo, né, minha água suja e jogar no rio. Eu não posso pegar a fumaça daquilo que eu estou incinerando, que eu estou produzindo e jogar no meio ambiente. Não posso. Eu não posso me livrar do meu resíduo atacando o meio ambiente. Isso tem que estar no plano. Metas de redução da geração de resíduos. Então, a empresa gera X resíduos, no plano dela, ela vai ter que prever uma meta para gerar menos resíduos. Eu gero X resíduos, eu tenho que gerar X dividido por 2. Tá? Então, qual vai ser a meta? O que a empresa vai fazer para que isso seja efetivamente cumprido, né? Ações relacionadas à responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos. Então, quem é responsável pelo quê? A minha empresa fabrica pilha, né? Como que vai ser a ação compartilhada? Qual vai ser a responsabilidade compartilhada dessa pilha? Né? Eu vou fabricar, vou colocar no mercado para vender. A Gisele vai lá no mercado e vai comprar uma pilha. Eu estou compartilhando com a Gisele a obrigação de dar um destino
de volta dessa pilha para o fabricante dela. Então, eu tenho que ter no meu plano como eu vou compartilhar essa responsabilidade no ciclo de vida dos produtos. E fazer uma revisão periódica em todos os procedimentos realizados, né? Todos os procedimentos que a gente já falou, né? Então, tudo isso tem que ser revisado constantemente. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Então, as empresas que não cumprirem com essas regras vão estar sujeitas às punições da lei. A lei tem punições, toda a lei tem punição, né? E aí essa punição qual que é? Desde a detenção, né? E o pagamento de multas que podem chegar a custar até 2 milhões de reais para a organização, dependendo do que ela estiver fazendo de errado, né? E esse dinheiro vai para os órgãos que são responsáveis pelo meio ambiente. A PNRS é uma lei muito importante, né, para a política ambiental e contribui muito para a redução dos prejuízos do meio ambiente e para a saúde humana, né, gente? Porque a gente está falando aí de reduzir resíduos que podem atacar a gente na saúde da gente, né? Como lá o resíduo hospitalar, eu lá me furo com uma agulha e pego uma hepatite, né? Eu pego AIDS, né? Eu pego uma coisa assim, porque eu simplesmente tinha lá uma coisa pérfuro cortante no lixo e eu tinha um lixo mal colocado e mal destinado e eu fui lá e me machuquei com aquilo, né? O fabricante é responsável, mas aí também aí não tem jeito, né? Você já contaminou uma pessoa, né? Com uma doença. Então, não há indenização que pague, né, o fato de eu ter já contaminado. Então, isso tem que ser evitado. Aí a gente volta a falar um pouquinho dos lixões. Saiu uma notícia aí que é de 21 de abril deste ano aqui, na Agência Brasil, né? E essa notícia diz o seguinte, que 601 lixões já foram desativados no período de um ano, né, de abril de 2020 a abril de 2021, foram desativados nesse período. Foi feito um levantamento por essa Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, e 601 lixões, quer dizer, dos lixões que se sabe que existem, porque a gente já falou que existem também os lixões clandestinos, né? Porém, o que acontece? Ainda restam 2.655 lixões em atividade, isso no Brasil. Acredito que o número seja muito maior, porque é claro que a gente tem os clandestinos, né? O encerramento dos lixões vai estar sendo promovido por esse programa de Lixão Zero, que foi lançado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente, que está pegando firme em cima disso, né, junto com as prefeituras, tentando terminar com esses lixões. O marco do saneamento que foi sancionado em julho de 2020 estabeleceu também um prazo para o fim dos lixões. Lembra que eu tinha dito para vocês que esse prazo primeiro era 2014. Até 2014 tinha que ter terminado todos os lixões. Bom, passou, né? Passando 2014, continua aí esse monte de lixão. Então, alguns planos foram feitos e algumas datas foram revogadas. De um modo geral, a lei está prevendo que o encerramento de todos os lixões do Brasil deve ser até 2024. Foi feita uma escala que eu, honestamente, não sei se está sendo seguida, que é a seguinte, né? Como é que seria feito? Né? Segundo o marco, os prazos seriam os seguintes. Capitais e regiões metropolitanas teriam que terminar com todos os seus lixões até 2 de agosto de 2021. Não sei se isso foi feito, acredito que não. Cidades com mais de 100 mil habitantes até agosto de 2022, entre 50 mil e 100 mil habitantes até 2023, menos de 50 mil habitantes até 2024. Esse é o prazo que a PNRS está dando. Eu não sei se existe alguma flexibilidade com esses prazos, né? Com esse prazo, principalmente das regiões, das capitais da região metropolitana, se existe aí alguma flexibilidade dentro desse prazo, se foi dado algum tempo a mais. Então, entre as metas do programa está também, a gente já falou sobre isso, a descontaminação dos espaços onde os lixões existiam, né? Por quê? Porque eu tiro o lixão do lugar, mas eu continuo com toda aquela área contaminada, né? Então, também faz parte do programa a descontaminação desses locais. E esse mapeamento está sendo realizado aí pelo Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas. Existe um programa, né, que vai se preocupar, né, com esse mapeamento e com esse fim dos lixões. Então, é premente, né, é muito importante, é urgente que os lixões terminem,
né? Existe muita gente sendo contaminada, existe muita gente, olha, tá vendo uma pilha de lixo, tem um cara lá em cima da pilha de lixo, né? Esse monte de bicho, imagina o que tem aqui por baixo de barata, de rato, aranha, sei lá, todo tipo de animal aí peçonhento que pode existir. Bom, falei demais da conta hoje. Vou até ficando rouca. Gente, quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar. Gostaram da aula? É bom, professor. Se fosse tudo mundo ideal, né, professora? Mas não é. A gente gostaria muito, né, que tudo fosse feito de acordo com o que tem que ser feito mesmo, né? Mas, infelizmente... Outro dia, eu estava caminhando aqui perto de onde eu moro, o cara de carro com a latinha de cerveja, terminou de tomar ela, pegou e jogou no chão, assim. Então, quer dizer, é complicado. Outro dia eu quase fui atropelada na rua porque eu parei no meio fio para catar um lixo. Que tinha uma lata de lixo e tinha lá um isopor, um monte de coisa. Eu parei para catar, abri o farol, o cara buzinou. Eu falei, você não tá vendo que eu tô catando lixo? Aí catei o lixo, botei na lata. Tinha uma lata de lixo do lado e tinha lixo no chão. Isso que eu não me conformo, né? Isso é falta de educação, isso é falta de berço, né? É falta de tudo que é coisa que a gente pode mais... Aqui em São Vicente, que era responsável pela limpeza urbana, era a Codesave, né? Aí faliu a Codesave. Pô, é tão bom você sair de casa, até na sua porta de casa, ver tudo limpinho, ou a rua, né? Os espaços tudo limpinho. Pois é, né? É bom, né? Mas... É bom, mas a gente também é responsável por isso, né? Então, mas as pessoas depois não se conscientizam, né? Exatamente, Yasmin. Depois as pessoas reclamam que as ruas enchem, porque tá cheio de lixo nas bocas de lobo, né? Não tem jeito, né? Enche tudo de lixo, inunda tudo. Aqui em Santos mesmo, vive tendo inundação nas ruas. Porque tem lixo. Igual aqui onde eu moro aqui, professor, igual onde eu moro aqui, tem umas calçadas aqui que, pelo amor de Deus, acha que só a prefeitura que tem que fazer. Se cada um fizer a sua parte, tem calçada que a senhora não consegue nem andar, tá cheio de mato. Se cada um cuidar do seu pedacinho, né? Mas não, isso não é problema meu, isso é função da prefeitura. E a porta da sua casa mesmo, né? Exatamente. E aí vai o individualismo, o egoísmo, né? Toda essa parte aí que o ser humano tem de sobra, né? Gente, eu vou dar meia hora de intervalo para vocês, 9h10 a gente volta, e aí eu vou falar com vocês sobre a parte de metodologia, tá bom? Tá ok, professor. Então tá, vou parar a gravação aqui. E aí a gente volta 9h10.